galera, Shiloh na área, mais um programa aqui do canal BBHQs. É o seguinte, tem promoção de Halloween, Dia das Bruxas chegando e a Amazon liberou aí um cupom de desconto de 20% em vários quadrinhos que já estavam com promoção e por isso estão acumulando. Mas não é só isso não, tem uma outra promoção que já estava rolando semana passada e continua rolando, que é uma promoção onde você escolhe 2 quadrinhos de uma seleção já pré-estabelecida. Esses 2 quadrinhos, o mais barato você ganha 60% de desconto. No nosso canal de Telegram você tem inclusive já combos, simulações para ajudar você na sua compra, além das atualizações a respeito destes quadrinhos do Halloween, tá bom? Para que você possa aproveitar com toda a sua comodidade, a comodidade que você merece. Tá? Então entre no nosso canal de Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, tá no comentário fixado, também está aqui na tela para que você possa apontar a câmera do seu celular caso você esteja me assistindo pela televisão ou computador. Beleza? Seguinte, eu vou te apresentar aqui alguns quadrinhos dentro dessa promoção de Halloween. São quadrinhos muito bons, com um detalhe importante, tá? Tem quadrinhos que já estão esgotando. Por exemplo, uma coleção que eu ainda não li, mas é muito aclamada, ela tá aqui na minha pilha de leitura, que é a coleção Matar ou Morrer. Ed Brubaker e Sean Phillips. Eu ainda não li esse trabalho, mas todo mundo que lê elogia, fala que é incrível e coisa e tal. E esses quadrinhos aí já estão esgotando nessa promoção da Amazon. Então tem quadrinhos esgotando mesmo, tá? Eu vou apresentar aqui pra você algumas recomendações. Todas as recomendações que eu vou te apresentar aqui são quadrinhos que eu li, tá? Eu vou apresentar pra você e indicar pra você nessa compra. E existem, inclusive, alguns quadrinhos que não são necessariamente quadrinhos de terror. Tá? Eu vou começar por estes e eu vou avançando aí no nível de terror. Tem variações aqui muito grandes de possibilidades, horror cósmico, enfim, vamos conferir. Ó, esse aqui não é de terror, tá? Mas é um quadrinho, cara, genial! Esse quadrinho aqui é coisa de gênio, que é o Escuta Formosa Márcia. Esse quadrinho foi escrito e desenhado pelo Marcelo Quintanilha. Digo isso aqui há anos, é um dos melhores escritores de quadrinhos do mundo. Sem sombra de dúvida, tá? O cara é simplesmente um gênio. E ele fez esse trabalho aqui que saiu pela Veneta. Esse quadrinho foi premiado na Europa, ganhou o prêmio de Angoulême. Quadrinho fantástico, absurdo esse quadrinho, cara. É daqueles que eu fico entristecido de saber que as pessoas não leem. Ah, é um quadrinho brasileiro, não deve ser tudo. Não, é tudo isso e muito mais, cara. Esse quadrinho aqui é maravilhoso, tá? Dá uma chance pra esse trabalho aqui que você vai curtir. Tem uma abordagem de arte, de cores, o trabalho de cores do Quintanilha aqui vai para um caminho bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Ele usa as cores aqui muitas vezes até para emitir os sentimentos, mas é um quadrinho espetacular, cara, que mostra ali uma realidade no Rio de Janeiro, de uma mulher que trabalha como enfermeira, tem uma vida muito difícil, a filha é uma menina bastante complicada, envolvida com gente do tráfico. Cara, que quadrinho brilhante, esse quadrinho é maravilhoso. Esse aqui é terror, Gideon Falls, o primeiro volume, esse aqui, ó, o Celeiro Negro está com desconto. Essa série aqui, ela fecha em 6 partes, 6 partes, que saiu pela editora Mino. Esse trabalho originalmente é da Image. Tem muita gente chegando aqui no canal nova falando: pô, a Image parou lá no Spawn, no Savage Dragon, no Youngblood. Não, a Image foi avançando ao longo do tempo, publicou vários trabalhos, e esse material aqui originalmente é um material da Image, ó. Tá? E aqui você tem uma história de terror escrita pelo Jeff Lemire, o ótimo Jeff Lemire, com um traço inconfundível de seu parceiro de muitas jornadas, André Sorrentino. Esse quadrinho aqui ele tem uma pegada de horror meio cósmico, transdimensional, fala sobre um celeiro ali, todo mundo que chega acaba tendo visões de uma espécie de um mundo paralelo, de um mundo... Não é igual Stranger Things, mas vai naquela ideia de que existem outras dimensões conectadas à nossa. Eu gosto desse trabalho, ele é um trabalho de um terror e horror cheio dessas viagens meio surrealistas, meio malucas. Eu gosto bastante, o traço do André Sorrentino faz eu gostar ainda mais. Esse aqui não é um quadrinho de terror, é um dos quadrinhos mais bonitos que você vai ler esse ano, Primavera em Chernobyl. Esse trabalho aqui foi escrito e desenhado pelo Emmanuel Lapage, francês, que teve outros trabalhos publicados aqui no Brasil. Por exemplo, tem um quadrinho ótimo lançado pela editora QS Comics chamado Armen. É um quadrinho que fala sobre um farol. No caso aqui, é uma galera que vai fazer um documentário lá em Chernobyl, o lugar onde explodiu a usina termonuclear lá nos anos 80, o lugar ainda permanece contaminado, e ele vai mostrar como é a vida das pessoas ali. Só que esse quadrinho ele tem uma virada de mesa nele que eu acho maravilhosa. Recentemente eu reli esse quadrinho
Cara, eu gosto muito desse trabalho, a arte do Emanuel Lapage é linda, ele tem uma sensibilidade muito grande para retratar as pessoas, falar ali das situações que estão ocorrendo neste mundo que é muito particular, né? Porque são pessoas que vivem no meio da contaminação e ele vai fazendo um trabalho de cores nesse quadrinho. Quando você lê esse quadrinho, preste atenção no trabalho de cores que conta muito dessa narrativa. Gosto bastante desse quadrinho, ele funciona como uma espécie de quadrinho documentário que mostra um pouco mais pra gente da vida daquelas pessoas que vivem ali e nos traz, digamos assim, uma lição muito bonita. Eu gosto bastante desse quadrinho, gosto bastante mesmo. Quero recomendar pra você também trabalhos que eu li recentemente, semana passada, ainda apresentei no Leituras da Semana, desta semana mesmo, que é a Tomie. A Tomie é linda demais, hein? E perigosa, e terrível, e nefasta, e diabólica. Aí, tá vendo? Ela já tá me atrapalhando aqui, ó. Você tá vendo como é que ela já pra me derrubar, ela já me criou uma confusão aqui, ó. O volume que está em promoção nesse momento é o volume 2. E você pode, tá? Se você falar, não, quero ler, mas, pô, não dá pra pegar os dois agora, pega o 2. Você pode começar pelo 2 sem problema, porque as histórias falam da mesma personagem, a Tomie, mas elas não são histórias, elas se passam todas no mesmo universo, mas elas não têm necessariamente uma conexão sequencial. Você pode ler o 2, depois o 1, vai fazer sentido do mesmo jeito, tá? É claro que a questão cronológica aí, que eu acho que pode ser interessante, é você observar o desenvolvimento do trabalho do Junji Ito, que ele escreveu esse segundo volume bem depois de ter escrito o primeiro, tá? Então você vê um desenvolvimento ali, uma mudança no tipo de trabalho. Não necessariamente é pior ou melhor, não é isso que eu tô falando, mas eu tô falando que há uma diferença entre o primeiro e o segundo na forma de escrever, na forma de desenhar. A gente vai ver aqui a história de uma garota, que é a Tomie, que ela é muito bonita, ela seduz os homens assim apenas com o olhar, os homens ficam absolutamente encantados e totalmente hipnotizados, obcecados por ela, a ponto de cometerem todo tipo de atrocidades com ela. Esse é um negócio bem louco. Ou seja, ela incita os homens a esquartejá-la, a fazer o mal contra ela, como que ela fosse uma espécie de entidade demoníaca que incitasse os homens a fazer o mal e ela própria é vítima desse mal que ela provoca nos homens. É uma coisa bem interessante, um conceito bem interessante que o Junji Ito cria aqui em várias histórias. Claro que tem algumas histórias aqui que envolvem as meninas também. E é bem escrito, bem desenhado, muito bom esse trabalho aqui do Junji Ito. O segundo volume tá em promoção, mas já leva os dois, né? Compra logo os dois, né? Ó, esse aqui eu acabei de ler e já está em promoção, já estou indicando, que é o Desmorphos. Desmorphos também do Junji Ito, cara. Junji Ito é o mestre do horror, não tem jeito. Aqui você tem uma coletânea de histórias do Junji Ito, tá? Então são histórias de fases diferentes e tem muitas histórias malucas aqui. Aqui você vai ter a história da menina, por exemplo, que começa a crescer um certo animalinho nojento na boca dela. Tem a história aqui do garoto que faz o que não deve, começa a ver gente no pescoço esticado. Que mais? Tem a cidade de Lápides. Ó, se você nunca leu o Junji Ito, esse aqui pode ser uma ótima pedida. É uma ótima pedida para você começar a ler os trabalhos do Junji Ito. Por quê? Porque aqui você tem histórias diversificadas, de temas variados, temas diversificados. Ao final de cada história você tem ali até um pouquinho do roteiro e algum comentário curtinho do Junji Ito a respeito de como ele desenvolveu esse trabalho. Um quadro muito legal, cara, esse mangá. Bem legal mesmo, esse mangá como uma introdução aí para você começar a ler Junji Ito. Para quem vai começar, eu recomendo inclusive mais esse do que o Tomie. Porque o Tomie, como ele se trata da mesma personagem, embora eu goste muito, mas eu acho que ali ele fica mais fechado na temática desta personagem, enquanto aqui ele expande mais. O Junji Ito, ele não é um escritor de uma nota só, cara. Ele tem ideias diferentes, ele bola formas diferentes de elaborar o terror, o horror. Ele traz isso nos seus trabalhos, às vezes com questões ligadas a fanatismo religioso, às vezes com obsessão com altura, como acontece aqui nessa história. Tem relação com limpeza, aqui também tem histórias sobre isso. Ele trabalha com muitas obsessões humanas, com muitos traumas psicológicos humanos. É bem legal, cara, ler Junji Ito. Eu tô muito feliz que nos últimos dias eu tenho lido bastante o trabalho dele e é muito bom e diversificado. E esse trabalho aqui, ele consegue ter, sabe, é quase uma coletânea ali, é quase uma antologia de boas histórias do Junji Ito, vale a pena. Cara, esse aqui é um mangá também. Não, mangá não, ele é um quadrinho mesmo. Quadrinho, não é mangá. Esse quadrinho aqui é do... Como é que é o nome dele? Erik Svertov. Acho que esse cara é sueco, se eu não me engano. Esse trabalho aqui é completamente maluco, que inclusive tem muita influência. Até por isso que eu confundi com mangá.
Porque ele tem muita influência do Jiu-Jitsu, esse cara, muita influência, só que ele é muito mais pirado que o Jiu-Jitsu na construção da sua narrativa, ele é totalmente fora de padrão, fora de linearidade. Aqui você vai ver uma galera que frequenta um spa, então tem um monte de ricaços ali frequentando o spa e coisas muito sinistras acontecem. Impossível não lembrar de coisas aqui de Kubrick, de David Lynch, de David Cronenberg até, não sei se você gosta desse tipo de filme, esse quadrinho aqui é completamente maluco, tá? Isso aí é pra gente que tá querendo dar uma viagem, uma chapada com quadrinho, é esse aqui. Tá? Ele é maluco, ele não é um trabalho que tem uma linearidade, a historinha certinha, com aquele roteiro começo, meio e fim. Não, aqui ele despiroca, ele descaceta para várias ideias malucas que acontecem, coisas sinistras e bizarras que acontecem nesse mundo. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de história, que não curte muito essa história que não tem explicação definitiva, essas histórias em que você vê e não necessariamente uma coisa se encaixa na outra, a coisa vai para um caminho que você não espera. Tem muita gente que não gosta. Eu particularmente gosto muito, cara. Eu sou fã de rock progressivo, essas viagens do David Lynch, assim, essas coisas que não tem muita explicação. Eu gosto de ler trabalhos assim, então eu gosto bastante de Spa, lançado pela editora Darkside, mas entendo que não é pra todo mundo, não. Falando de Darkside, tem mais Jiu-Jitsu aqui, ó. Esse aqui, ele é uma espécie de quadrinho mater do Jiu-Jitsu, mangá mater aqui do Jiu-Jitsu no Brasil. Porque é o seguinte, a editora Pipoca e Nanquim e outras editoras também, mas especialmente a editora Pipoca e Nanquim, se tornou a casa do Jiu-Jitsu aqui no Brasil, tanto que publicou muitas e muitas coisas de Jiu-Jitsu aí, né? Só que o primeiro trabalho que eu me lembro de ter ouvido falar do Jiu-Jitsu, seguramente tinha trabalhos anteriores publicados no Brasil, é possível que tivesse, mas que eu ouvi pela primeira vez foi esse aqui, ó, Fragmentos do Horror, que é uma coletânea de histórias do Jiu-Jitsu que saiu pela editora Darkside. Ele continua sendo bem divertido de ler. Também é um trabalho que funciona como uma antologia. Confesso a você que eu prefiro Desmorphos, mas aqui também é um bom ponto de partida para você conhecer o trabalho do grande mangaka Junji Ito, tá? Então esse quadrinho aqui, ele foi publicado no Brasil e depois a galera descobriu o Junji Ito e aí o resto é história, a gente tem tanta coisa sendo publicada dele aí. E a Darkside está explorando mais recentemente um outro cara que já foi publicado por outras editoras aqui no Brasil, mas que eu também não conhecia. Eu conheci pela editora Darkside e eu curti muito, que é o Shintaro Kago. Esse aqui, ele vai numa pegada de horror, mas ele é diferente do Junji Ito. Aqui você tem uma coisa muito mais gore, né? O Jiu-Jitsu, ele trabalha com horror, ele trabalha com obsessões psicológicas, ele trabalha com questões muitas vezes de alucinações, coisas que as pessoas estão vendo e você não sabe se aquilo é real ou não. Aqui o Shintaro Kago, ele trabalha com obsessões também de uma certa forma, mas de um jeito muito mais gore. A capa do quadrinho diz muito, então aqui você vê gente sendo fatiada, sendo cortada. Ele tem uma abordagem muito mais sanguinolenta que o Junji Ito. O Junji Ito é muitas vezes, não que não tenha sangue, deformações, no Junji Ito tem muito, mas eu acho que o que pega mais no Junji Ito é o horror psicológico, o enjoo com imagens que ele mostra ali, que vai provocando essa náusea em você. Shintaro Kago não, ele é muito mais agressivo, assim, ele é muito mais, como eu posso dizer, muito mais exibicionista, muito mais explícito. E por causa disso, eu acho que ele é até mais divertido, se é que você me entende. Ele tá mais pra Tarantino, saca? Que aquela violência expositiva pra caramba, mas que acaba provocando esse riso nervoso, desconfortável na gente. Gosto do trabalho de Shintaro Kago, esse trabalho aqui especificamente eu gosto bastante. Vou te apresentar dois quadrinhos aqui que não são de terror, mas cara, você precisa ter isso aqui na sua coleção, porque são dois trabalhos brilhantes, os dois trabalhos da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips, que vem fazendo um sucesso danado com várias publicações que tem saído aqui no Brasil pela editora Mino. Esse trabalho que eu vou te mostrar aqui também saiu originalmente pela Image, olha só, que é o Velvet. O Velvet trata de uma mulher, a Velvet, né, que é uma espiã. Eu fiz resenha desse quadrinho aqui no canal. Cara, é um trabalho muito legal, que é um quadrinho de espionagem. Tá? Então é um trabalho de espionagem. Eu não gosto dessa fala que algumas pessoas dizem, é um 007 feminino. Não, cara, é outra coisa. Inclusive há um texto nesse trabalho aqui que mostra as diferenças que existem entre as várias histórias de espiões. Ela não é uma 007 feminina, ela é a Velvet, ela tem a sua própria característica e tal, mas tem todos aqueles elementos, né? O glamour, as festas altamente requintadas, os vestidos longos,
longos, o sexo fácil, tem também, e muita ação. Então, um material bem legal, a história se passaria ali nos anos 70, né? Bem daquele auge ali do período dos filmes de espionagem, o que o Ed Brubaker é muito fã. Esse quadrinho aqui é muito gostoso de ler, cara, é muito bacana, vale a pena, tá? E o outro trabalho da dupla, eu gosto até mais, que é o Fade Out. Nossa, cara, isso aqui é maravilhoso. Fade Out é um quadrinho que vai falar sobre um crime, uma atriz. O quadrinho começa assim, primeira cena a gente vai ver uma galera que tá ali numa festa, o cara acorda na banheira de uma casa, e quando ele vai ver, a garota, que era a atriz ali, dona da casa, está morta. E aí o quadrinho vai se desenrolar mostrando muitos dos abusos que essas atrizes sofriam em Hollywood, ao mesmo tempo que tem uma investigação, e esse cara, ele não quer revelar pra ninguém, e ele tem desconfiança, será que não foi ele mesmo que fez aquilo? Ele tava chapado, e aí tem todo um desenrolar isso, vai tendo uma investigação, outros grupos vão entrando na situação e você não sabe o que exatamente aconteceu. Cara, esse material aqui é coisa fina. Fade Out é aquele trabalho que você pega, você começa a ler e você vai voltar para casa correndo depois do trabalho para continuar lendo, porque isso aqui é muito, muito bom. Esse clima de mistério, esse clima envolvendo aí também várias situações do lado podre de Hollywood, cara, muito bom esse trabalho. E para fechar nossa lista, nossa, cara, eu tenho um carinho especial por essa série da mesma dupla, tá? Aqui, já com pegada mais de terror, que é o Matar ou Morrer. Ah, cara, eu sempre conto a mesma história, mas é verdade. Um dia eu tava trabalhando, reuniões, fazendo várias coisas aqui e tal, e aí eu peguei o primeiro volume desse quadrinho e eu li as duas primeiras páginas. Cancelei reunião, cancelei tudo e fui até terminar. Li os 4 encadernados um atrás do outro sem dar folga. Isso aqui é incrível, cara, isso aqui é muito bom. Nós temos um cara que teve assim uma situação de quase morte, e aí ele é salvo aparentemente por um demônio. E esse demônio diz pra ele, olha, para que você tenha vida, você precisa matar malfeitores. E tem uma dinâmica aqui de construção narrativa muito legal do Brubaker, que ele sempre começa te dando um pedaço trágico ou épico, o momento mais intenso da narrativa. Então você começa a história vendo aqui o cara entrando e metendo bala em todo mundo e tal, o quadrinho já começa a milhão. E aí depois ele vai voltando numa habilidade impressionante da Brubaker narrativamente. Esse quadrinho não cansa em momento algum. Ele te mostra primeiro essa cena pra te dar o coice, depois ele volta e vai explicando o contexto até que chega naquele ponto ali. Cara, isso aqui é uma série viciante. Matar ou Morrer, você começa a ler, você não para mais. Os 4 volumes estão em promoção nesse momento, tá? Então, uma dica aqui de quadrinhos para que você leia aí no Dia das Bruxas, tem até para quem gosta do feriado, assim, da festa, Dia das Bruxas, mas não necessariamente de quadrinhos de terror. Aproveite no nosso canal de Telegram, tem outras opções de quadrinhos para você. Tem também as opções dos combos aí da promoção de Leve 2, 60% de desconto no mais barato. Tem muito quadrinho rolando lá no nosso canal de Telegram, então entre para você aproveitar todas essas promoções, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal. Beijo enorme no seu coração.